Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Stan Inocêncio e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se eu não me engano, esse deve ser o primeiro vídeo sem ser live desse canal, nesse ano de 2022. Mas resolvi postar ele mesmo assim porque, né, eu sou aquela pessoa que, se eu for deixar, eu nunca vou postar, então é isso. Boas festas, como vocês podem ver, deve estar ao contrário no vídeo, mas estou gravando em pleno dia 25 de dezembro, Natal. Sim, eu sou muito aleatório, mas fazer o quê? Se você é desse canal mesmo e ainda tá vivo por aqui, ou é do Instagram, desculpa pelos meus sumiços. Mas é questão de etapas da vida, vamos dizer assim. Se você ouvir algum barulho nesse vídeo que não seja a minha voz, ou algum passarinho, é os meus vizinhos fazendo festa. Mas não se preocupe, não teria como eu esperar que a festa acabasse. Porque se fosse assim, eu nunca estudaria ou gravaria um vídeo. Porque aqui é sempre festa. Pros outros, não pra mim. E eu venho com a grandiosa notícia, para alguns não tão surpresa assim. Finalmente eu sou aluna de medicina. E aluna de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo. Pessoas, se eu conseguir, vocês conseguem. E dando uma breve explicação sobre sumiços, como sempre. É, gente, é aquele negócio. Às vezes me perguntavam como eu estava estudando pelo resultado, redação, matemática, e eu realmente estava sem forças para falar qualquer coisa, porque para mim não estava dando certo. Para quem me segue já há algum tempo, sabe que não foi no primeiro ano que eu passei, muito menos no segundo. Então, foi um constante aprendizado. Porém, chega uma hora que você também desanima. E, bom, falando em trajetória, eu vou trazer um pouco disso nesse vídeo, antes de explicar como foi, né, a minha jornada para até entrar na Universidade Federal. E sim, eu sou caloura, eu comecei dia 12 de setembro, não sei muita coisa, na verdade não sei quase nada, mas eu espero que o pouquinho que eu saiba ajude você aí do outro lado a não desistir e a continuar tentando. Bom, gente, antes de mais nada, eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi a minha vida acadêmica e a vida em si, porque não adianta você não saber como como foi até aqui e só chegar pelo resultado, sabe? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sempre estudei em escola pública. E não foi da escola pública de melhor qualidade no ensino fundamental. Então, vem de uma base muito fraca mesmo. Porém, eu sempre quis medicina e eu sabia o que a medicina exigia. Para isso, sem contar com ninguém o que eu queria fazer, eu fui para o ensino médio numa escola aqui perto. Não aqui perto, no centro. Que tinha uma fama de pegar mais pesado com os alunos. E eu queria isso pra mim, porque eu sempre achei que a escola em si tem um grande papel em te motivar e te mostrar os caminhos para entrar para entrar no ensino superior. Porém, as outras escolas aqui perto de mim não focavam nisso tanto. Então eu fui para essa escola e, bom, eu ainda tava com aquela duvidazinha, sabe? Será que eu consigo mesmo ou não? Então, tipo, eu cheguei lá não sabendo nada daquilo. Então, no primeiro e do segundo ano do ensino médio, eu estudei as matérias que eles estavam dando, mesmo sendo avançadas para alguém que não sabia o básico, não sabia matemática básica, mas estava estudando matemática avançada, estequiometria, física e outras coisas. Porém, eu fui seguindo o curso, até chegar no terceiro ano. No terceiro ano, eu comecei a estudar para o Enem, junto com a matéria da escola. E sim, eu não tinha base e eu não busquei essa base no terceiro ano. Eu foquei apenas naquilo que a escola estava me dando, estudando com base naquilo, sabe? Se era estequiometria, eu estudava o tópico de estequiometria em casa. Por quê? Não adiantaria eu perder essa oportunidade de estar ali com o professor e deixar passar. Porque o professor faz muita diferença e vocês vão ver na minha jornada como faz diferença. E foi assim, eu me doei por inteiro à escola e eu estudava também em casa, no terceiro ano, com o cursinho online, como Desconflito. Foi meu primeiro cursinho online.
Porém, o Descomplica nesse ano eu não utilizei ele para base em si. Eu utilizei ele para estudar um pouco a matéria da escola e um pouquinho a mais. Bom, mesmo essa escola sendo muito boa, eu consegui razoavelmente tirar uma nota boazinha para o Enem. Dava para as faculdades assim, dava para a maioria dos cursos. Foi quase uns 700, quase. Bom, 2019 foi o meu primeiro ano estudando em casa sozinha. E esse ano foi um ano atípico, porque eu parei tudo e voltei para trás, voltei para a base. E a base é muito importante. Vocês vão ver, inclusive, que algumas das coisas que eu postei no Instagram sobre matemática, essas coisas, foram conseguindo nota apenas estudando bases. A base da matéria. Matemática básica, principalmente. Biologia e lendo e refazendo muitas provas de linguagem e humanas. Muitas. Muitas mesmo. Em 2019 foi isso. Eu foquei na base e fui pro Enem com base. E você deve estar pensando, nossa, Esther, mas um ano inteiro você só focou na base? Infelizmente, estudando sozinha, demora um pouco para você, às vezes, organizar as coisas. Eu sou muito desorganizada, gente. Então foi isso que eu fiz em 2019. Estudei questões, estudei a base e fiz muitas redações. E essa redação era corrigida pelo Descomplica. E fora isso, eu estudava redação sozinha. As aulas eram assistidas do Descomplica também. Algumas online, mas no geral, meu principal método para estudar redação foi ler redações anteriores, nota 1000, e algumas cartilhas com redações 900 mais. E foi isso. Nesse ano, eu ajeitei matemática básica e redação. Vocês vão ver que eu trabalhei por etapas, tá? E eu consegui minha primeira nota mais 900 mais em redação sozinha. E foi uma coisa bem interessante entender mais a prova. Já estava ficando um pouco mais maduro em fazer provas. Já era, nessa época, meu terceiro Enem, porque eu fiz o segundo ano de ensino médio, no terceiro e agora em 2019, então já era o terceiro Enem. Então, você saber fazer a prova, independente de ser primeiro ano de ensino médio, não saber nada, você ir lá fazer, faz muita diferença. Pelo menos fez muita diferença para mim. E bom, passei 2019, a nota foi boa, mas não foi ainda o suficiente para a faculdade de medicina. Dava para passar em praticamente tudo, se eu não me engano. Dava para passar em tudo. E em algumas faculdades de medicina pelo ProUni, 50%. Porém, a minha condição financeira não abrange 50% nem ProUni, nem viajar para outro estado. Então, eu tentei mais um ano, que foi 2020. E, bom, 2020 foi um ano tenso, porque foi quando começou a pandemia do Covid-19. E foi quando eu tive que estudar sozinha mesmo, porque eu não consegui comprar um curso que teria redação. Então eu estudei redação sozinha mesmo, eu já estava 900 mais. E eu acho que foi 2020, foi bem louco, porque eu estudava sozinha, todo mundo fica em casa, tava um caos. E você vai ver que a sua saúde mental conta muito. E a minha tava assim, como a de todo mundo. Perdida, porém, sempre estudei em casa e continuei em 2020. Nessa época, eu foquei em questões e redação, como sempre. Porém, teve uma coisa muito boa que, lendo aqui na minha colinha, muitos cursinhos abriram a oportunidade de você estudar de graça por eles. E foi isso que eu fiz, eu estudei de graça. E naquele ano não teve Enem, tá? Então eu só fui ver realmente se aquele estudo todo deu resultado em 2021, no comecinho. E eu estudei bastante nesse 2020 para fazer o Enem em 2021. Então, fazendo esse Enem em 2021, no comecinho, eu pude ver tudo que eu estudei em 2020, mesmo sozinha, principalmente redação. E realmente foi o meu melhor resultado.
Dava para passar em algumas faculdades de medicina em outros estados, não no meu, e ProUni também, 100% em outros estados. Porém, eu eu digo em faculdades particulares em outros estados. Porém, eu não passei no começo de 2021. E mesmo 2020 sendo um ano complexo, eu ainda considero que ele foi bem mais fácil do que 2021 para mim. Porque em 2021 aconteceu muitas coisas na minha vida, na minha família. E, sabe, foi uma avalanche de emoções. Em 2021 eu já tava bem triste porque eu estudei, tirei a maior nota, mas não tinha dado. Fiquei na lista, não me chamaram. E foi bem frustrante, sabe? Porém, foi aquilo, né? Não desisti jamais, continuei estudando pro Enem. Fiquei um pouco para baixo, então não estudei muito de cara, mas eu continuei dando um pouquinho só de mim para o Enem. Por quê? Foi uma época difícil na minha família. Minha mãe ficou doente, teve que fazer uma cirurgia e eu era a única pessoa aqui de casa que poderia ficar com ela integralmente. Então, para eu fazer o Enem desse ano, eu fui realmente sabendo que provavelmente eu teria que tentar mais um ano. Então, eu fui meio abalada, sabe? Eu tive que fazer a prova um pouco às pressas, não consegui dar tudo que eu poderia dar e tudo que eu sabia naquele momento, porque eu tava um pouco com o coração apertado, sabe? Deixar minha mãe. Mas que meu pai tava aqui, foi uma responsabilidade que eu peguei pra mim. Porém, fiz o Enem, voltei pra casa, entreguei pra Deus, sabe? E é uma coisa muito interessante, cada um tem a sua crença e tudo, mas eu sinto que Deus foi decisivo na minha vida nesse 2021, porque é uma coisa assim inacreditável às vezes de se pensar. A nota desse segundo Enem que ocorreu em 2021, que foi o Enem 2021 em si, saiu no começo de 2022 e eu chorei muito, muito, muito. Molhei meu travesseiro, molhei a cama, nossa, chorei horrores, porque essa nota foi um pouco menor do que a que eu tinha tirado no começo do ano. E pra mim foi uma coisa assim, bem desgastante. Pensar que eu teria que estudar 2022 todo de novo, sabe? E foi isso, né? Fazer o quê? Bola pra frente. Comecei a estudar em 2022, mas um ritmo bem mais baixo. E mesmo sendo uma nota menor do que a do primeiro Enem de 2021, eu apliquei ela e fiquei na lista de espera de novo. Não fui chamada para o 2022.1 na minha cidade, no meu estado. E eu gostaria de lembrar vocês que aqui no Espírito Santo, onde eu resido, se eu não falei antes, só tem uma faculdade federal. Então era essa ou essa, para mim. Eu nunca tive outra opção aqui no estado. Sem ser ProUni, estou dizendo. Pública, no caso. E eu não consegui, infelizmente. Mas eu continuei, sabe? E aí veio 2022.2 e eu já tinha ficado. Porém, eu me doei mais, vamos dizer assim, a acreditar na lista de espera. E eu apliquei e fiquei em cima, sabe? Dessa vez eu mandei os documentos, dessa vez eu fui pra entrevista e rodou, chegou, já foi passando agosto, todinho, setembro. E eu recebi a maravilhosa notícia que eu tinha conseguido passar. E, sério, a coisa que eu deixo pra vocês é acredite na lista de espera. Eu sei que pode ser anticlimax, mas foi tipo a última coisa que eu esperava. Eu já tinha desistido. Eu já estava, sabe, comprando meu cursinho online e tentando, de qualquer jeito, não desistir do meu sonho. Porém, eu já estava naquela etapa de que, poxa, mais um ano, dá pra qualquer coisa. Eu sei como é estar desse lado aí. Eu poderia aplicar para um curso X e aproveitar depois as matérias. Eu sei como é que é. Porém, eu entreguei na mão de Deus e fui, né?
fiz todo o processo seletivo, fiz tudo para entrar na UFES, comprovar tudo que eu precisava comprovar, e hoje, graças a Deus, consegui. E eu digo para você não desistir de ser esse médico que você quer ser no futuro. Bom, esse foi um pouco da minha trajetória, só um pouquinho dessa história, né? Porém, eu sei que você quer saber como foi que eu estudei, por onde eu estudei e como eu estudei. Isso eu vou deixar agora para a parte 2 do vídeo, por isso não desiste, continua aí, dá uma olhada no canal. Eu vou postar no próximo vlog.